o expositor Alberto Almeida, que trará a temática Aquém e Além do Cérebro, Caminhos para a Transformação. Alberto Almeida nasceu em Belém, no Pará, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Pará, trabalhador da União Espírita Paraense, UEP, diretor da AME, Pará, e do Grupo Espírita Jardim das Oliveiras, para a qual destina toda a renda das vendas do seu acervo. Autor dos livros O Perdão para o Caminho, Como Caminho, O Amor Pede Passagem e vários outros títulos. Com vocês, Alberto Almeida. Um toque da floresta amazônica no Cristo Redentor. E a vida? E a vida, diga lá o que é, meu irmão? É a batida de um coração? É uma doce ilusão? E a vida? É maravilha ou é sofrimento? É alegria ou lamento? Diga lá o que é, meu irmão. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, é um instante, um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um mistério profundo, o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que é melhor é morrer, amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós quem criamos a vida, como der, ou puder, ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só alegria e sorte, norte. A pergunta roda, a cabeça agita, e eu fico com a beleza da resposta das crianças. E a vida é bonita e é bonita. Viver sem ter a vergonha de ser feliz. Cantar, cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. Essa música, por certo, teve inspiração superior quando Gonzaguinha a compôs. Ela é quase um hino das caminhadas do Brasil sem aborto pelas terras brasileiras, na perspectiva de poder grafar um novo horizonte sobre concepção de vida, porque nestes dias vivemos momentos desafiadores, que falam de uma cultura centrada na aparência e que revela, dentro dos espaços de saúde, um olhar que centra no organismo físico a realidade primeira e última do ser humano e calca no cérebro como sendo a excelência da razão de ser de um ser, como sendo a própria identidade do indivíduo, o seu próprio cérebro. Porque o indivíduo, numa visão cerebrocêntrica que as ciências acadêmicas hoje apresentam, ele é, na sua emoção, no seu sentimento, nos seus valores, na sua ética, uma decorrência do cérebro. Uma vida que olha para o cérebro como sendo o estruturador, a manifestação causal de tudo quanto somos. Essa perspectiva de análise cerebrocêntrica que nos dá uma identidade igualada ao corpo e coloca na centralidade da sua visão no cérebro, e que estrutura uma visão mecanicista, materialista e, por extensão, ateísta, tem nos tirado a possibilidade de amar a vida em tempos de transformação. É necessário olhar com mais delicadeza, porque aqueles que somos formados na academia, na área de saúde,
Não temos uma outra opção a não ser seguir uma ciência que se divorciou da teologia e da religião para nos apresentar um modo de conceber a existência exatamente fincado na estrutura física. E isso faz-nos profissionais identificados com o materialismo. E uma dicotomia se estabelece, mesmo que tenhamos alguma religiosidade, porque a academia massacra numa ideologia materialista de que nós somos só matéria. E aqui e acolá, nós nos identificamos com essa realidade material em desprestígio à dimensão espiritual. Efetivamente, a perspectiva espírita é espiritocêntrica, um neologismo que eu construí para fazer um contraponto com a visão cerebrocêntrica. A visão espiritocêntrica analisa a dimensão da nossa realidade primeira e última como sendo do espírito. E não precisa muito para que possamos, num olhar de link com as ciências que se debruçam sobre nossa origem, como para além da nossa estrutura física, nossa morte, para avaliar e analisar de que o espírito é o verdadeiro articulador da vida, de que o cérebro é uma consequência, é um fenômeno da alma, de que o espírito, ele é o estruturador das nossas emoções, é aquele que detém o pensamento, é aquele que articula a ética, é aquele que esculpe valores, e de que o corpo é a sua sombra, é a sua expressão, é a materialização daquilo que ele é. Quando olhamos o processo embriogênico, antes que o cérebro se forme, nós vamos perceber a magia que é a própria natureza. São 500 milhões de espermatozoides lançados no interior da vagina para estabelecer uma grande viagem na direção das trompas de Falópio. É como se a vagina fosse a abertura entre as minhas pernas, o meu corpo fosse o útero e aqui estivesse as duas trompas, que vão buscar no óvulo, no ovário, o óvulo. Esses espermatozoides fazem uma célere caminhada. São seres minúsculos, 0,06 milímetros. É uma percepção, são seres imperceptíveis ao olho nu. Tão minúsculos que são, mas velozes, com uma capacidade de poder avançar 2 a 3 milímetros por minuto. Fazem uma caminhada por dentro do útero até a trompa, numa média de 7, 8 horas, de causar inveja a Usain Bolt, tal é a sua velocidade. Avançam pela fórnix uterina, pelo colo do útero, entram no útero, e esses 500 milhões se dirigem pelo não sei o que, para a trompa que naquele mês vai recepcionar o óvulo expresso pelo ovário. A trompa, no movimento delicado com as suas franjas, como se fossem dedos, ela vai, toma o óvulo, dentre aqueles inúmeros óvulos, números daqueles folículos que estão amadurecendo para que um óvulo só surja. E dentre aqueles inúmeros, aquele que surge, a trompa vai com as suas franjas e coleta. O óvulo, diferentemente do espermatozoide, ele não tem movimento próprio. E a natureza, no movimento ciliar da trompa, como se fosse uma esteira rolante, vai levando o óvulo na direção do útero. Os espermatozoides que fizeram essa caminhada, naquele dia fértil, na extremidade da trompa, quando se dão conta que há um grito de amor do outro lado, para lembrar o nosso Jorge Andréa, a Julieta, fazendo um clamor para que Romeu possa ir ao seu encontro, num mecanismo hormonal, químico, que a embriologia tem dificuldade de definir a graciosidade. Os espermatozoides tomam uma nova força
E malgrado os batimentos ciliares, eles vão contra a correnteza, o vento que não está batendo a favor, encontrar o óvulo justo no terço distal da trompa para fazer a fecundação. O zigoto. Carl Van Baer, o pai da embriologia moderna, diz: ali, na concepção, nós temos o ser humano. É nesse momento que surge o novo ser. É ali, ainda na trompa, que começam a multiplicação das células a partir da primeira, que é o ovo ou zigoto. Mas o que a embriologia, a medicina fetal, a biologia, a teologia não sabem explicar ainda, é porque veio aquele óvulo que amadureceu no ovário e não o outro que também estava em processo de amadurecimento. Porque foi esse e não aquele. E às vezes aquele que amadureceu é um óvulo deficiente, que traz uma carga genética alterada, ou traz uma predisposição para as mutações gênicas. Também não sabe explicar que dentre aqueles 400, 300, 500 milhões de espermatozoides, porque só 200 chegaram lá, e um fecunda, e habitualmente o que fecunda deveria ser o mais apto, o mais capaz, o mais veloz, o melhor, porque quem sai de uma margem da Baía da Guanabara para chegar do outro lado num conjunto de nadadores, quem chega primeiro é o mais forte. E às vezes aquele que chega traz uma alteração cromossômica, traz um a mais, um a menos, traz uma predisposição para mutações gênicas, modela uma síndrome, porque ele carrega consigo uma carga genética alterada. Por que chegou aquele espermatozoide deficiente? O que fez aquele espermatozoide unir-se com aquele óvulo? Que situação fortuita é essa da natureza? Que acaso misterioso é esse? As ciências da academia não conseguem ainda explicar. A fenomenologia que antecede o processo da fecundação, que ensejará a formação do neuroblasto e mais tarde do cérebro. Há ascendentes espirituais, e os espíritos narram a Kardec, e depois nas obras que subsidiam a codificação, de que tem um componente de ascendente espiritual guiando qual espermatozoide. Detém a carga genética mais importante para poder fazer a fecundação, bem como o óvulo, que deve ser extraído dos folículos, trazendo a sua carga genética necessária à modelação do melhor corpo, nada obstante possa ser um corpo deficiente. Essa fecundação, ela é guiada por ascendentes espirituais. O futuro reencarnante se conecta ali, 8 horas depois do ato sexual, num profundo respeito à privacidade do casal. A natureza tem um encadeamento fantástico, aquelas células se multiplicando numa progressão geométrica. Agora o ovo, o zigoto, vai sendo levado para o interior do útero, 3, 4, 5 dias, dependendo da velocidade, cai o zigoto, que pode ser visto a olho nu, agora multiplicado em 1, 2, 4, 8, 16, 32, e assim sucessivamente, dentro de um tapete felpudo, que é o endométrio, a estrutura uterina, para ali estabelecer o seu enraizamento, a sua multiplicação, formando a partir daí, no seu processo embriogênico, nos 2 primeiros meses, tudo quanto será aquele que vai ser o adulto. Do 4º à 8ª semana, é o período mais importante da modelação de um corpo físico adulto. É o período chamado período embriogênico, aonde o espírito articula as cargas genéticas, mobiliza a biologia que está ali ao seu alcance para fazer a modelação de um ser que vai apresentar alterações hereditárias, ou que vai apresentar uma alteração congênita, que não tem nada a ver com a hereditariedade, mas tem a ver com a necessidade do espírito. O que faz a embriologia absolutamente desconhecer o pelo quê. Nasce um ser sem um pedaço do braço, sem a perna, sem uma parte do encéfalo.
é o ser espiritual que, em renascendo, no processo embriogenético, vai estruturar as linhas de ação daquilo que vai ser o corpo, porque a partir do 3º mês nós teremos iniciando o processo da idade fetal e apenas será a engorda e o amadurecimento. Porque tudo que é de mais importante, os efeitos teratológicos, as ações químicas das substâncias, elas se dão exatamente nesse período dos 2 primeiros meses, que é o período em quando um vírus nos alcança, pode gerar efeitos teratogênicos, alterações congênitas decorrentes do vírus. A partir daí, nós vamos encontrando um ser que vai sendo modelado e formado. Nesses dias, com uma ciência que só olha para o cérebro, uma concepção de vida que se restringe ao corpo, quer fazer do cérebro o agente definidor do direito à vida. E assim, narram aqueles que pugnam pela legalização do aborto no nosso país, fazendo uma pressão de natureza jurídica para ensejar de que o aborto ganhe fóruns de cidadania, de legalidade no nosso país, afirmando de que do mesmo jeito que quando o cérebro morre, a morte cerebral acaba a vida só deve existir a partir da formação do neuroblasto, ou seja, a célula nervosa que se estabelece mais ou menos no seu movimento de iniciação embriológico no 14º dia. De que antes disso não há sistema nervoso, não há tecido nervoso, e você poderá intervir, fazer os estudos que você quiser. Não há vida, porque não há cérebro formado. Há outros que vão além. Enquanto no período embriogênico, o cérebro ainda não está estruturado. Ele vai se compondo aos poucos, e apenas no 3º mês, quando ele está bem delineado, a partir do ectoderma, que é o folheto que gera o sistema nervoso central e o cérebro, é que então nós vamos ter o ser humano. Então pode-se fazer o aborto até 2 ou 3 meses. E há outros que dizem, não, o ser ainda não tem consciência de si mesmo, há cérebro, mas ainda não está maduro, então pode-se conceber o aborto em qualquer tempo da gravidez, como se faz nos Estados Unidos, em crianças com 5 ou 6 meses, que tem que se matar antes que ela nasça, porque ela nasce viva e você não sabe o que faz. Esse olhar, que tenta definir a vida em função do cérebro, ele está na cultura dos nossos dias. Aliás, ele está no Supremo Tribunal Federal para arbitrar sobre os efeitos da microcefalia decorrente do vírus Zika. E está na mão do Supremo dar o parecer. E o mundo brasileiro aguarda que possamos nos manifestar, ou que visualizar, qual é a inclinação das nossas casas de lei para afirmar de que é o cérebro que define a existência ou não. Porque na anencefalia, uma expressão inadequada, que é quando o feto nasce sem uma parte do encéfalo, porque ele tem uma estrutura neural, tem um sistema nervoso central, ele tem o tronco cerebral alto, onde está o diencéfalo, que segundo o neurocientista Penfield, ali está o centro da consciência. Os lóbulos são a expressão do ser da consciência. Ele não pode se manifestar, mas ali está a consciência. Essa visão do neurocientista, falando do cérebro trino, é a mesma que André Luiz dá por Chico Xavier, dizendo que o espírito se estabelece na vinculação do corpo, mais precisamente nesse comando, a partir do diencéfalo, que é exatamente essa região que fica no centro da cabeça, nas proximidades de onde surge a epífise. Esse olhar, no entanto, ensejou em que setembro de 2014, o Supremo Tribunal Federal pudesse arbitrar, legalizando o aborto dos anencéfalos, alegando a inviabilidade física da sobrevivência. Porque os anencéfalos habitualmente demoram um dia, uma semana, um mês, às vezes alguns meses, e alguns poucos anencéfalos ultrapassam um ano. No arrazoado dos homens do direito, eles legalizaram o aborto pela inviabilidade física. Esse olhar, portanto, ele ameaça nesses dias aqueles que foram vítimas da Zika e que desenvolveram microcefalia, para fazer a abertura de um espaço contra a vida daqueles que guardam deficiências.
Passo que deve ensejar novos outros passos, porque nunca se libera o aborto de instantâneo. Vai se fazendo pequenas concessões e depois você termina numa permissividade em relação à vida, dando legalidade à morte, usando os argumentos que lhes são plausíveis dentro de uma visão centrada no cérebro. A perspectiva espírita é diferenciada. O cérebro é o computador no qual o articulador, o programador, se deita para poder teclá-lo. Nós não somos os cérebros, nós somos alma. O cérebro nos expressa a nossa realidade fundamental interior. Nós estamos vinculados ao corpo antes que o cérebro se estabeleça, a partir da concepção, como os espíritos disseram Allan Kardec na questão 344 do Livro dos Espíritos. É no momento da fecundação que se estabelece a união da alma ao corpo. E a partir daí a embriogênese vai se dando, até que o ser surja, completando-se então pelo nascimento, o fenômeno da reencarnação, que vai se consolidando com a idade em função do desenvolvimento biológico. Mas já há um ser, ele tem cidadania. Não só von Baer, o pai da embriologia moderna, mas quando esteve no Brasil, Jerome Lerume, um pouco depois da nossa Constituição ter sido aprovada em 1988, haveria de afirmar, num debate sendo perguntado, dizendo: se o meu aluno de citologia, ele não sabe fazer a diferença entre um zigoto decorrente da fecundação do espermatozoide pelo óvulo humano de um chimpanzé, ele está reprovado. E quando há fecundação, diria Lerume, nós podemos dar uma carteira de identidade internacional. Esse indivíduo é singular, ele é único. Essa visão do pai da genética moderna, ela coincide com a visão kardeciana, com que os espíritos nos ensejaram valorizar o corpo, o cérebro. Nós somos aqueles que geramos uma cerebração e o organismo como um todo, nos vinculando ao sistema nervoso central e periférico, molécula a molécula, como propõe Allan Kardec em A Gênese, no fenômeno reencarnatório. E quando há a morte cerebral, o espírito, já não podendo mais habitar o corpo, se desconecta, mas a vida continua pulsando além da morte cerebral. Porque a vida é um fenômeno eternal, não é um fenômeno terrenal. A vida cerebral é uma vida biológica, mas a vida psíquica, ela é antes do cérebro e depois do cérebro, vigente, num cérebro que esteja sendo oxigenado. Assim sendo, a perspectiva do Espiritismo em relação à vida, ela diz não para os abortamentos, a partir da concepção, e diz não para uma eutanásia, que se encaminha de uma forma, às vezes, sutil, nos argumentos do indivíduo ter o direito à própria vida, em países que detêm uma cultura de liberdade profunda, por exemplo, como a Suíça, e onde a pessoa pode optar por o suicídio assistido, e duas entidades disputam ir ao encontro daqueles que sofreram algum acidente, ou que estão entrando no processo de alienação, ou simplesmente querem morrer, para estabelecer toda uma programática do suicídio assistido. A posição espírita é frontalmente contra a eutanásia, no respeito profundo à morte natural ou à ortotanásia. É, portanto, nesse interregno do nascimento até a morte cerebral, desde a concepção, que nós concebemos o fenômeno da reencarnação, que nem sempre coincide com a morte cerebral, porque às vezes a morte cerebral se estabelece, mas como os espíritos disseram Allan Kardec, o espírito fica imantado ainda no corpo. Por isso temos que ter muito respeito quando lidamos com o fenômeno da transição da morte, porque renascer e desencarnar são processos individuais que não se repetem, nada obstante a lei geral da vida. Assim sendo, o nosso profundo respeito à vida. E se a vida, ela se mostra bela, pujante numa criança que nasce, com todos os seus órgãos, e a neonatologia, a pediatria, a medicina fetal se debruçam para cuidar dessa criança, o que não dizer se a criança apresenta uma alteração orgânica?
se é um deficiente, se representa parte de uma minoria. Qual é o valor que nós podemos emprestar a uma criança que nasce normal, de uma outra que nasce sem um pedaço do cérebro, sem uma perna, não tem um braço, não tem as duas mãos? Qual é o critério que podemos dizer que essa vida tem valor em detrimento de uma outra que não tem? Que critério eugênico é esse que se pretende estabelecer de que o ser humano vale se ele corresponder a um biótipo, a uma ideologia dominante? Porque no mundo hoje vemos as minorias sendo escorraçadas. Lá estão os imigrantes, os indígenas, os negros, os miseráveis, os africanos. Processos étnicos e raciais, aqui e acolá, esmagam as minorias. A visão espírita de que somos espíritos imortais, irmãos. Muito embora nasçamos em culturas, raças, corpos, mais ou menos normais, mas o critério de normalidade não pode ser dado pelo um exame genético do líquido amniótico ou pela uma ultrassonografia, porque há muita gente normal que depois se transforma num serial killer. E é normal. E precisa do cerceamento da liberdade no manicômio judiciário. Qual é o critério que nós temos para dizer que Stephen Hawking, por exemplo, vale menos ou mais do que uma outra pessoa normal, só porque ele só mexe os olhos? Mas na área da física ganha respeitabilidade internacional, apresentando a concepção da física, hoje, mais aceita no campo da astronomia e da astrofísica. Então, o critério de eugenia foi proposto por Esparta em detrimento a Atenas. Nascer alterado matava, porque se formava homens para guerrear. Precisam ter a eugenia física, mas Esparta não deixou um geômetra, um matemático, um poeta, um esteta para herança histórica na humanidade. O nosso critério de beleza e de formação da vida, portanto, não pode estar adstrito a um corpo e a um cérebro. Vi a questão dos 6 meses. Uma jovem que foi da juventude espírita e, portanto, com cultura espírita, sonhou que teria gêmeos. Acordou e falou para o parceiro: meu bem, eu sonhei que ia ter gêmeos. E ele disse: e eu intuo que eles vão nascer com alterações orgânicas. Ela disse: por quê? É o que eu sinto. E ela perguntou: e então, o que você acha? Nada, eles virão. Porque ela é espírita, ele não. 5 meses depois, ela engravida de 2 crianças. No desenvolvimento embriológico dos fetos, ela desenvolveu o citalomegalovírus, que ela tinha, enquanto vírus internamente, mas que se manifestou como patologia e alcançou o cérebro e gerou microcefalia nos 2 bebês. Ela, com as crianças nos braços, dizia: eu sei. Fazem 1 ano, meu último encontro com ela. E ela dizendo assim: ela se desenvolve muito bem, mas ele está menos. Eu inquieta, espiriticamente, pensando: por que ele não se desenvolve tanto quanto a outra? Será que ele não vai lograr ir muito longe? Porque o neuropediatra haveria dito que talvez ele falecesse lá pelos 14 anos, fazendo uma análise do desenvolvimento inadequado de toda a sua conjuntura física, não só neurológica. E ela, então, orando, teve a inspiração de que era melhor ele viver 14 anos, de uma voz que lhe dissera sutilmente, do que ele ter mais saúde e cometesse o suicídio novamente. Eram 14 anos de terapia. O espírito Joana de Ângeles fala daqueles que lançam-se do alto ou que dão um tiro no cérebro, lesando a estrutura física, matando o corpo e repercutindo no corpo perispiritual, que modela mais tarde um anencéfalo, como um processo do caminho de volta à sanidade e à saúde. O cerceamento do corpo, às vezes, é uma maca, é um processo de tratamento de UTI, no qual o espírito vive 9 meses, mais um dia, mais um mês, que é de profundo respeito à sua dignidade no seu processo de recomposição. No livro Sexo e Destino, quando se passa em torno da jovem que tinha sofrido um acidente de automóvel
e caminhava para a morte, alguém comenta, mas que pena que ela ainda não morreu. E o benfeitor disse, enquanto nós estamos fazendo um esforço para manter a vida, os outros estão desprestigiando. É que o pai adotivo, que assediara sexualmente, culpado, sabendo do acidente, ia ao hospital para fazer um movimento de reconciliação em tempo. E ele entra no quarto do hospital, fala com a filha e lhe pede desculpas. Era um drama que se reportava às outras encarnações. Ela o ouve, mas a estrutura cerebral está comprometida. Mas ela quer perdoá-lo. E os espíritos atuam no cérebro e dão ensejo que ela responda mediante um código que o pai estabelece com ela. Se você me perdoa, movimente a falange. E ela faz o movimento da falange e depois desencarna. Alguns minutos, às vezes, são fundamentais para redirecionar um destino. Esse olhar que o Espiritismo nos enseja a oferecer para que fujamos da eutanásia, fujamos do aborto, nos coloca numa posição de respeitar as alterações cerebrais. As doenças senis, o Alzheimer, a doença degenerativa vascular cerebral, que gera um processo de demência, ou alterações outras, resultado, por exemplo, de um acidente vascular cerebral. Chico tem um caso momentoso, que talvez vocês tenham ciência. Era Valéria, que trazia uma alteração neurológica grave, e ele ia aplicar passes. E nesse espaço de atendimento, ele sugeria que ela pronunciasse o nome de Jesus. E ela nunca conseguiu, até que um dia ela diz, Jesuso. E ele fica feliz, chama a mãe da Valéria, olha, Valéria está pronunciando, e suscita que ela fale, e ela fala, Jesuso. Depois ela desencarna. Num dia Chico está com angina, um espírito chega, estende as mãos, irradia substâncias luminosas que lhe aliviam a angina. Ele, num preito de gratidão, disse para o espírito que ela pudesse dizer o nome dela, se apresentava como uma mulher, para que ele pudesse orar por ela em nome da gratidão. Ela disse, mas você não está me conhecendo, Chico? Ele disse, não. Ela olhou para ele e disse, eu vou dizer uma palavra e você vai lembrar de mim, Jesuso. Nós não temos avalia de alguém que está avariado cerebralmente do que há a de vir posteriormente. A terapia que é para a alma a circunstância de um cérebro lesado. O que representa para o espírito no seu movimento de recomposição. O respeito ao indivíduo que surge, mesmo que surja numa circunstância de aborto, por exemplo, que ameace o aborto, mais extemporânea, porque há uma circunstância que é talvez a mais delicada, a mais dolorosa, além daquela que coloca em risco a vida da mãe, única circunstância em que o Espiritismo sugere que há ética em promover o aborto, é o chamado aborto terapêutico, quando a criança coloca em risco a vida da mãe. Uma circunstância que cada vez vai fazendo-se mais rara, porque a medicina avançou tanto nos processos diagnósticos, e a medicina fetal interfere tanto que é capaz de fazer uma cirurgia na criança, tirando a criança do útero, opera e depois põe dentro do útero novamente, qual aconteceu há menos de um mês. E interromper a gravidez, às vezes se coloca em risco mais a vida da mãe do que levar a gestação a termo, levando-se hoje o arsenal medicamentoso e técnico que se pode utilizar para salvaguardar a vida da mãe. Mas ainda assim, isso é uma circunstância. Se o embrião vai e se desenvolve na trompa e não segue para o útero, se há uma dificuldade no batimento ciliar, e o embrião vai se desenvolvendo nesse espaço, chamado na medicina de gravidez ectópica, é necessário interromper a gravidez. É necessário estabelecer o aborto, porque a criança não vai se desenvolver. Ela vai estourar a trompa, vai morrer e muito provavelmente matará a mãe de hemorragia se não for atendida a tempo. É, por exemplo, um dos exemplos, que se pode intervir para promover o aborto, para salvaguardar a vida da mãe, que, dependendo da circunstância médica, da equipe médica que sugira o aborto, ela pode optar para correr o risco, quando o risco faculta a possibilidade de ser superado. Se ela o faz por amor, é devotamento e renúncia. Mas se ela faz porque ela já quer ir mesmo dessa vida, o esposo não presta, tem muito filho, ela já quer aproveitar para desencarnar, é suicídio.
porque aí é a intenção. Mas, a parte dessa circunstância, aquela que eu me referi há pouco, que a mais delicada é do estupro, da violência sexual, que modela um ser que não tem alteração cerebral, mas que a nossa lei já chancela o aborto dentro em regime de legalidade. Para nós espiritistas, é legal, mas não é moral, porque o ser está ali e não foi ele o violador. Não foi ele quem cometeu o crime. Não se lhe pode imputar um crime que ele não cometeu. Cometeu foi o estuprador, o abusador, e o Estado deve alcançá-lo. Salvaguardar a criança é um desafio. E quando certa feita viu o espírito Joana de Ângeles se referir ao tema, dizendo que quando nessas circunstâncias a mãe acolhe o bebê, que ele se transformará em floração de bênçãos sobre a cruz de agonia em que o coração feminino se esfacelou. Eu achei poético, quase de um lirismo espetacular, mas uma fantasia, a princípio, na minha imaturidade. Mas eu tive a oportunidade de viver uma experiência desse quilate, quando uma jovem, que só tinha 6 meses de espiritismo, eu a conheci numa viagem que fazia, no interior do Pará, e ela então engravidou por estupro. Foi a Belém fazer o aborto, foi à primeira clínica, havia muitos gritos, ela foi para uma segunda, houve outros impedimentos, e ela então foi à União Espírita Paraense, tomou o meu endereço e foi ao meu encontro. Eu não precisei de muito para convencê-la a não abortar. Ela mostrava a ultrassonografia e dizia assim: se o senhor me perguntar se eu sou virgem, eu sou, porque eu nunca tive relacionamento sexual. Mas olha o ultrassom. O ultrassom mostrava o saco gestacional, a presença do embrião lá, pulsante no coração, que começa a bater antes de 30 dias. E eu então fiz o arrazoado da visão espírita. Ela precisava só de um empurrão. Ela disse: mas os meus pais vão querer matar o estuprador. Eu disse: não, os pais eles são assim mesmo, eles vão ser avós, e todo avô é abestalhado. Vai ser difícil no início, depois você vai ver, você vai ter dificuldade de ser mãe. Foi uma profecia, quase 100% de possibilidade de dar certo, e deu certo, porque foi assim mesmo que aconteceu. Os pais tomaram impulso, mas depois cederam, e depois tinham dificuldade de deixar a criança ser criada pela mãe, que a tarefa da educação é dos pais. Com 7 anos, ela fez uma foto da criança sentada na relva, em frente a uma grande árvore frondosa, e escreveu atrás, como se a criança me escrevesse: obrigado por você ter contribuído para que esta foto um dia existisse. Eu não pude deixar de me emocionar e de lembrar de Joana de Ângeles, da avaliação que eu fiz, porque a criança é mimosa, o resgate era da mãe, aquele espírito veio naquela circunstância, depois ela se acasalou, teve outros filhos, o filho, a sua criança, é formoso, agora já está em nível de ação superior, porque se transformou num adulto, e numa das últimas vezes que nós nos encontramos, quando ela se despedia de mim, ela me olhou, com os olhos lacrimejando, e me disse uma coisa muito forte. Ela disse: eu oro pelo Senhor todos os dias. É muito difícil alguém ter essa fidelidade de gratidão. Não era por mim, é pelo filho, era o amor, o que aquela criança representava. A floração de bênçãos, em que aquele coração se esfacelava. A proposição espírita, portanto, caminha firme nessa direção de respeito à vida. O cérebro é uma expressão através da qual nós nos manifestamos. E o espírito pode manuseá-lo dependendo da sua dificuldade. E Allan Kardec feriu essa questão, que quando a gente lê hoje é de emocionar. Eu vou deixar como recomendação. É a questão 369 e 370 de O Livro dos Espíritos, onde ele fala da relação do espírito com o corpo. E Kardec assedia os espíritos tentando polarizar, tentando afirmar de que o corpo poderia gerar as nossas capacidades intelectuais e morais. Depois ele tenta ir para o extremo oposto, mas então é o espírito que determina tudo, o corpo não se lhe oferece nenhuma resistência, e o espírito: não, calma lá. O espírito é o articulador, o corpo é um instrumento de expressão.
Se o corpo tem uma deficiência, naturalmente, que reflete-se no espírito. Quanto maior a deficiência da sua composição, maior é a dificuldade para que o espírito possa se expressar. Como a dizer que o musicista, pegando uma viola, uma rabeca, um Stradivarius, ele vai poder se expressar diferentemente em função da qualidade do instrumento, muito embora seja o mesmo músico. Assim, diante de um cérebro deficiente, às vezes há um espírito prisioneiro daquele cérebro em regime de recuperação. Processos expiatórios, que facultam aquele ser que traz uma síndrome de Patu, uma síndrome de Down, que traz decorrente de um traumatismo, uma alienação que se sucedeu, uma limitação em função de perda de massa encefálica, e o espírito, dependendo da sua categoria, pode atuar agora com menos eficiência ou mais eficiência em função dos danos que aconteceu à massa encefálica. O corpo influencia o espírito, mas não lhe dá as faculdades morais e intelectuais. É o espírito que detém os valores, mas o corpo interfere. Se você toma uma dose de êxtase, por exemplo, ou de LSD, você vai ficar piradinho. Se você está na tensão pré-menstrual, e alguns dizem pré-menstrual, a alteração hormonal altera, a pessoa fica irritada. É o hormônio interferindo no comportamento de alguém que traz uma encrenca nessa área. Se você sofre um traumatismo, você pode desenvolver uma doença cerebral grave, uma doença mental, psiquiátrica. A pessoa era normal, depois do acidente, você apresenta alterado o seu comportamento. Mas o Espiritismo se debruça para analisar de que a valorização da vida tem que se dar em todas as instâncias. Quando nós observamos na atualidade circunstâncias traumáticas alcançarem o cérebro, nós observamos o Espiritismo em consonância com algumas ciências que surgiram meados do século passado. A EQM, a experiência de quase morte, com o Raymond Jr., que apresenta a vida além da vida, ou seja, a consciência se desconectando do corpo e narrando coisas que, quando volta para o corpo, diz exatamente o que se estava estabelecendo, muito embora tivesse sido dado como morte, ou como experiência de quase morte, ou como morto, como no caso de George, russo, materialista, ateísta, que fora do corpo, via a movimentação toda. No hospital chegou a ver uma criança que tinha sofrido uma fratura de bacia e dialogou com a criança porque os médicos não conseguiam diagnosticar. Ele fala com a criança, consola. E quando ele volta para o corpo, depois de um périplo, encontrar o pai, encontrar entes queridos, quando ele volta para o corpo, ele diz da realidade da vida após a vida e fala da criança, e todo mundo ficou assustado porque ele estava morto, estava em coma, estava dado como morto. E ele diz aquela criança tem uma fratura, ele era médico, anatomista, fisiologista, aquela criança tem uma fratura de bacia. Quando vai se fazer o raio-x, lá estava a fratura na bacia daquela criança. Esses fenômenos que foram ganhando fóruns de cidadania mundial, mas ainda não ganharam generalidade, em Elizabeth Kübler-Ross, ganha detalhes de encanto, quando a extraordinária tanatologista, a suíça, ela propõe no livro sobre a morte, o Morrer, um livro que é best-seller e é fundamental no estudo do paciente terminal para os médicos tanatologistas. Ela tratando a senhora Swart, que era uma mulher que ela entrevistara com os alunos, ela entrevistava as pessoas que estavam nas experiências de doenças terminais, ela havia entrevistado a senhora Swart, que voltara ao seu consultório para uma segunda entrevista, no hospital onde ela trabalhava, mas ela declinou, a doutora Ross, porque ela não entrevistava uma pessoa duas vezes. Mas a senhora Schwartz disse, não, mas eu preciso contar uma história diferente. Insistiu tanto que ela aqueceu. E a senhora Schwartz coloca que tinha saído do corpo e conta a experiência de quase morte. Os alunos ficam perplexos, achando que ela era maluca. E a doutora Rossi confirma, e os alunos começam a pensar que a doutora Rossi é que não funcionava muito bem. E a senhora Schwartz vai embora. E num dia, quando a doutora Elizabeth Kübler-Ross está querendo abandonar a sua pesquisa,
está se despedindo do capelão, que ele vai entrar num elevador. Quando o elevador abre, quem surge voejante? A senhora Suarte, que havia desencarnado. Se aproxima dela e diz: eu quero conversar só um pouquinho com a senhora. Vai na frente, abre a porta do seu consultório. A doutora Rossi senta e não se dá conta de que aquela mulher que tinha morrido estava viva. Pega numa xícara de café para saber se ela estava mesmo em si, a médica. E a Schwartz diz: eu vim lhe agradecer por tudo que você fez por mim, e a segunda coisa é para você não desistir da sua pesquisa. A doutora Rossi, não conseguindo crer, deu um papel para que ela deixasse alguma recomendação para o capelão que tinha comparecido com ela nas entrevistas no hospital. O espírito pega e deixa um recado no papel. Não podia ser uma alucinação visual, alucinação não grafa papel. E lá estava a doutora Rossi, lendo o papel quando a senhora Schwartz desapareceu. Ela entregou ao capelão a escrita daquela mulher, que viera do outro mundo, falar de que a vida está além do cérebro. Nesses dias, precisamos reverenciar a vida. Quando agora em janeiro, em Belém do Pará, o nosso querido amigo Raul Teixeira, que fez tanto pelo nosso estado, estava sendo homenageado na instituição que ele teve a oportunidade de fundar, o Remanso Fraterno. E porque estava sendo homenageado pelo Congresso Espírita, surgiu um espírito no hotel e disse que queria fazer uma escrita. Era José Grosso. Ele aqueceu, José Grosso fez-lo dormir, e ele psicografou com a mão esquerda, como ele mesmo diz, para lhe diminuir as resistências. E o espírito grafou uma mensagem mimosa, versificada, fazendo alusão ao trabalho do Remanso Fraterno. Quando Raul volta à sua consciência, lá estava o poema, ditado por aquele espírito carinhosamente, demonstrando que a vida além da vida é capaz de superar impedimentos neurológicos que inviabilizava Raul de fazer a psicografia pela mão direita. Nesses dias, amigos, nós precisamos reverenciar Allan Kardec, que se apequenou, não surgiu na galeria dos grandes homens do seu século, século XIX, para deixar uma doutrina portentosa, que nos conclama a nos devolver a Jesus, que disse: vim para que tenhas vida, e vida em abundância, e que depois de 3 dias surgiu, para mostrar que se mata o corpo e o cérebro, mas de que a alma sobrevive. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Espiritismo vem e documenta a partir do seu ressurgimento, e as ciências hoje, timidamente, vão ao seu encontro, porque a vida, ela é um fenômeno perene, e nós outros que estamos no corpo, apenas estamos nessa instância temporariamente para fazermos o nosso melhor aproveitamento, louvando-a em todas as circunstâncias. E a vida, diga lá o que é, meu irmão. É a batida de um coração, é uma doce ilusão. Mas e a vida? É maravilha ou é sofrimento? É alegria ou lamento? Diga lá o que é, meu irmão. Você diz que é prazer em viver. Ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer porque amada não é e o verbo é sofrer. Eu, porém, confio na moça. E na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der, puder ou quiser, sempre desejada. Por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde e sorte, norte. A pergunta roda, a cabeça agita e eu fico com a pureza da resposta das crianças. E a vida é bonita e é bonita. Viver sem ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita.
Agradecemos o nosso prezado irmão pela belíssima e oportuna contribuição ao Congresso. Agradecemos também aos irmãos Gleison Assis e Roberto Ortega pela presença.